Muitos mitos sobre creatina têm se espalhado amplamente nos meios de comunicação e é surpreendente a quantidade de informações equivocadas que ainda são divulgadas em relação à creatina. Mas o que a evidência científica nos diz? Veja esse vídeo até o final. Sejam todos muito bem-vindos a este novo vídeo. Para você que já me acompanha, é um grande prazer ter você aqui comigo novamente. Para você que está chegando agora, eu me chamo Gisele Furro, eu sou nutricionista e cientista, docente de uma grande universidade e meu objetivo com esse canal é trazer informações relacionadas à alimentação, à saúde, com embasamento científico e tudo isso de uma forma descomplicada para você aplicar no seu dia a dia, para você mudar a sua alimentação, mudar a sua saúde. Se esse assunto te interessa, se inscreva em meu canal para que você receba as notificações assim que eu publicar novos vídeos. A creatina ou ácido metilguanidina acético é uma amina, é um composto natural que o nosso corpo produz a partir de 3 aminoácidos que são arginina, glicina e metionina. A gente consegue produzir aproximadamente 1 grama de creatina por dia. O restante a gente obtém da dieta, através do consumo de carnes. E a gente consegue obter, através da dieta, uma quantidade que varia em torno de 2, 3 até 4 gramas. Porque, para citar alguns exemplos para vocês, em 1 quilo de carne bovina, nós conseguimos obter singelas 4 a 5 gramas de creatina. Em 1 quilo de peixe, nós conseguimos obter 2 a 3 gramas de creatina. Então, quando a gente junta a nossa produção endógena com o que nós obtemos da alimentação, ainda assim a suplementação pode ser interessante em alguns casos. E é por isso que a creatina tem sido amplamente utilizada como um suplemento alimentar, porque a quantidade que nós deveríamos comer de carne para obter uma quantidade satisfatória de creatina é muito grande, principalmente para a mulher. O volume de carne que uma mulher deveria comer para conseguir um aporte satisfatório de creatina, às vezes a mulher não consegue colocar isso no dia a dia, o volume é muito grande. Aproximadamente 95% da creatina do nosso corpo, ela está armazenada, ela fica guardadinha no músculo e o restante está no cérebro, no fígado, nos rins. E na célula muscular, a creatina ela é formada em uma outra substância que é chamada de creatina fosfato. Ela é fosforilada e transformada nessa creatina fosfato. E a partir daí ela vai estar prontinha para ajudar a formar a molécula de energia do nosso corpo, que é o ATP, adenosina trifosfato. E por isso que a creatina está entre os suplementos mais estudados e mais consumidos no mundo do esporte, exatamente porque ela tem sido associada com essa facilidade de converter, de formar o ATP, que é a molécula de energia da célula. Mas existem muitos mitos, muitas dúvidas, e o que é verdade, o que é mito à luz da ciência. Antes de começarmos, eu quero deixar anotado aqui a minha rede social, @gifurro.nutri, para quem quiser me acompanhar por lá também. Lá nós conseguimos ficar um pouco mais próximos, eu compartilho com vocês um pouco do meu dia a dia, então quem quiser me acompanhar por lá vai ser muito bem-vindo também. Essas verdades e esses mitos que eu vou falar aqui, eles aparecem nesse artigo que foi publicado em 2021, cujo título é Perguntas comuns e equívocos sobre suplementação de creatina. O que as evidências científicas realmente mostram? Então eu vou falar muito sobre tópicos que foram abordados nesse artigo. Primeira dúvida: creatina realmente funciona para ganhar massa muscular? Uma dúvida bastante comum entre aqueles que buscam aumentar a massa muscular, entre aqueles que buscam a hipertrofia muscular, é se a creatina realmente funciona e se ela realmente atua nesse processo. E é importante entender como é que a creatina age dentro do organismo para a gente entender as vantagens no ganho da massa muscular. Como eu falei agora há pouco para vocês,
A creatina é uma substância que é produzida naturalmente pelo nosso corpo e ela desempenha um papel crucial na produção de energia durante exercícios intensos, exercícios resistidos como a musculação, exercícios que objetivam a hipertrofia muscular. Quando a gente consome creatina, ela vai ser armazenada no corpo na forma de fosfocreatina, que foi o que eu falei para vocês. E essa forma está pronta para ser utilizada, está pronta para formar uma nova molécula de ATP, que é a principal fonte de energia da célula muscular. O que isso significa? Que aumentar os níveis de creatina no músculo vai melhorar o desempenho esportivo, vai de fato contribuir para aumentar a massa muscular. Estudos científicos têm mostrado consistentemente que a suplementação com creatina pode levar a ganhos significativos na massa muscular, na massa magra. Além disso, a creatina aumenta a capacidade de realizar repetições, aumenta a capacidade de realizar séries dos exercícios, permitindo treinos com um volume maior, com uma densidade maior, permitindo treinos mais intensos. Fatores esses que são essenciais para levar o músculo à fadiga, para estimular esse músculo a aumentar a massa muscular, para estimular a hipertrofia muscular. Então, portanto, essa é uma verdade. Creatina auxilia no aumento da massa muscular. Segunda dúvida, creatina causa retenção de água? Creatina incha. Esse mito vem de estudos científicos preliminares que foram publicados há muito tempo atrás e estudos com pesquisas com um tempo muito curto, como é o caso de uma pesquisa que foi publicada em 1996, vou deixar a imagem dele aqui para vocês. Nesse trabalho, os autores mostraram que uma suplementação de 20 gramas de creatina por dia, por 6 dias, aumentou a retenção de água. Ou seja, por 6 dias foi observado esse efeito de aumento de água. E esse efeito na retenção da água ocorre exatamente nos estágios iniciais, nos primeiros dias. Por exemplo, outros estudos também mostraram que 3 dias de suplementação de creatina aumentaram a água corporal dentro da célula, a água intracelular, e a água corporal extracelular, fora da célula. E, infelizmente, com base nesses estudos de curto prazo, essa noção de que a creatina também aumenta a retenção de água a longo prazo, ela foi amplamente aceita e divulgada. A creatina, ela é absorvida dentro do nosso músculo por um transportador que é dependente de sódio. Então vamos imaginar que a creatina, para ela entrar na célula, ela precisa de uma portinha e nessa porta só entra creatina se o sódio entrar junto. Então, para a gente absorver creatina, a gente precisa absorver sódio. E no nosso corpo, sódio e água andam de mãos dadas o tempo todo. Se a gente absorve sódio, a gente vai absorver água. E é por isso que nos primeiros dias a absorção da creatina vai absorver sódio e, consequentemente, vai absorver água. Por isso a gente observa esse efeito de retenção de líquido inicialmente. E por que é inicialmente? O nosso corpo, as nossas células, tem um outro sistema de transporte que é chamado de bomba de sódio e potássio. Essa bomba de sódio e potássio regula o excesso de sódio dentro da célula. Então, se entrou mais sódio por causa desse transportador de creatina, essa bomba de sódio e potássio vai mandar o sódio de volta para fora da célula. Não vai ficar excesso de sódio dentro da célula. Consequentemente, se o nível agora de sódio vai ser reestabelecido, o nível de água também. Se a gente excreta sódio, a gente também vai excretar água. Portanto, a concentração de sódio e também de água não vai ser afetada com uma suplementação contínua de creatina. Vários estudos de treinamento físico que analisaram um tempo maior de creatina, por exemplo, 5, 10 semanas, não mostraram aumento na retenção de água intracelular ou extracelular. Esse é um efeito que pode ocorrer na fase inicial. Terceira dúvida:
creatina engorda? Essa é uma outra dúvida muito comum, o que leva inclusive muitas pessoas a evitarem o uso de creatina e até mesmo não recomendarem o uso de creatina, principalmente em mulheres. Essa é uma preocupação muito comum entre mulheres que se exercitam, possivelmente porque alguns experimentam um ganho de massa corporal com a suplementação de creatina. No entanto, ensaios clínicos randomizados de 1 semana até 2 anos não validam essa informação. O que é um ensaio clínico randomizado? Um ensaio clínico é um tipo de estudo científico que é realizado em humanos e avalia o efeito de uma intervenção. Então, os pesquisadores, eles vão, nesse exemplo aqui, né, vão administrar creatina em humanos por um determinado período e vão avaliar depois de um tempo para verificarem o que aconteceu. Essa é uma das ferramentas mais poderosas na obtenção de evidência científica. Então, ensaio clínico randomizado é um tipo de estudo científico que é muito fidedigno em relação aos resultados que costumam demonstrar nesse trabalho, nesse tipo de estudo científico. Em ensaios clínicos randomizados, a suplementação de creatina não teve nenhum efeito na quantidade de gordura, na massa gorda de pessoas jovens, de adultos e também em pessoas mais velhas. Então, esse é um mito. Inclusive, uma meta-análise. O que é uma meta-análise? Uma meta-análise ainda apresenta um rigor científico maior ainda. É um tipo de estudo onde são separados vários ensaios clínicos, todos os ensaios clínicos que já foram publicados a respeito desse assunto, e é feita uma análise estatística desses resultados. Então, um estudo tipo meta-análise é como se compilasse tudo que já foi publicado a respeito daquele conteúdo, daquele assunto, e faz uma análise estatística. Os resultados de meta-análise costumam ser muito precisos, e em uma meta-análise de ensaios clínicos que foi publicada em 2019, analisou exatamente a suplementação de creatina em conjunto com o treinamento de resistido na massa gorda, na quantidade de gordura de pessoas mais velhas. Eles analisaram 19 estudos, um total de 609 participantes. E o que os pesquisadores encontraram? Os participantes que suplementaram creatina tiveram uma redução maior da gordura corporal. Foi exatamente o contrário. Portanto, isso é um mito. A creatina não causa acúmulo de gordura. A creatina não engorda. Na verdade, a creatina é amplamente utilizada por atletas, por pessoas que querem melhorar o desempenho esportivo, por pessoas que querem aumentar a massa muscular e, consequentemente, isso pode ajudar no emagrecimento. Então, se você teme que a creatina possa levar ao ganho de peso indesejado, você pode ficar tranquilo, você pode ficar tranquila. Mesmo que a retenção de água intracelular ocorra no início, isso não tem nenhuma ligação com o aumento de gordura corporal. E se você estiver experimentando um aumento de peso corporal na balança, o que eu sugiro? Se você treina, se você está observando o aumento do peso corporal, você precisa encontrar outros meios para avaliar a sua evolução no treinamento, porque a balança é uma péssima ferramenta para avaliar a sua evolução, porque se você está treinando, se você faz treino de força, se você faz musculação, se você utiliza creatina, se você quer aumentar a massa muscular, o seu peso corporal pode aumentar na balança. Mas aí você precisa fazer uma avaliação da composição corporal, avaliar o quanto aumentou a massa muscular, o que diminuiu da massa gorda, e não apenas se prender a um número da balança. Senão você vai se frustrar, você vai alegar que a creatina está engordando, quando na verdade não é nada disso. Quarta dúvida: creatina é um esteroide anabolizante? Esse é um outro mito muito comum que associa creatina com esteroide anabolizante, e talvez essa confusão ocorra devido à associação da creatina com o aumento da massa muscular e ao fato de que esteroides anabolizantes também são frequentemente utilizados para esse fim. Só que é importante esclarecer que a creatina não é um esteroide anabolizante. A creatina é uma substância que é produzida naturalmente pelo nosso corpo. Ela também pode ser obtida por meio da alimentação. Agora,
Esteroides anabolizantes são compostos sintéticos que tem uma estrutura química completamente diferente da creatina, que não tem nada a ver com a creatina. Esteroides anabolizantes, geralmente eles são derivados do hormônio masculino testosterona e é uma substância sintética. E aí ela vai ser utilizada para aumentar a massa muscular, para aumentar a síntese proteica e promover o crescimento muscular de uma maneira muito rápida e drástica. Por que a creatina também costuma ser associada com o anabolizante? Como a suplementação de creatina pode aumentar a capacidade de gerar ATP, de gerar energia durante exercícios mais pesados, isso vai aumentar a potência muscular, consequentemente vai aumentar o volume do exercício, vai aumentar a massa muscular e isso sim pode contribuir para a hipertrofia num período longo de treinamento, mas não significa que ela seja um esteroide anabolizante. Quinta dúvida, suplementação de creatina sobrecarrega os rins? Esse é um mito muito comum também que envolve a suplementação de creatina. Várias pessoas têm medo de que o uso de creatina possa sobrecarregar os rins. No entanto, não existe evidência científica que demonstre efeito adverso nas dosagens recomendadas de suplementos de creatina na saúde renal. Onde pode estar a raiz desse mito? A creatina, ela vai ser degradada e vai formar creatinina. A creatinina, ela é excretada pelos rins, pela urina. Só que nós temos duas coisas para a gente levar em consideração aqui. Primeiro, os níveis de creatinina na urina nem sempre aumentam. Em um trabalho de revisão, os autores não encontraram aumento de creatinina no sangue em 12 estudos. Outros 8 estudos mostraram um aumento de creatinina, só que esse aumento ainda permaneceu dentro da faixa normal. E segundo, mesmo que os níveis de creatinina aumentassem tanto no sangue quanto na urina com a suplementação de creatina, isso não significa que esteja sobrecarregando os rins. Parece haver um equívoco de que se os rins forem forçados a excretar um nível mais alto de creatinina, algum tipo de sobrecarga renal poderia ocorrer e isso levaria a um dano renal, a uma disfunção renal. Só que um aumento de creatinina no sangue pode só refletir, ou então um aumento de creatinina na urina pode só refletir que a quantidade de creatinina no corpo estava maior. Vou dar um exemplo aqui. Vamos imaginar uma pessoa que toma mais água. Consequentemente, ela vai formar mais urina, ela vai formar mais xixi. Isso não significa que formar mais urina, ter uma quantidade maior de xixi, esteja sobrecarregando os rins. Formar mais urina significa apenas que os rins estão funcionando, porque essa é a função dele. Então, se tem mais creatinina no corpo, porque a pessoa está usando creatina, é esperado encontrar mais creatinina no sangue, na urina, e isso não significa que esteja ocorrendo uma sobrecarga renal. Há alguns poucos relatos de casos de disfunção renal com indivíduos que estavam suplementando creatina. Só que esses relatos tinham falhas grosseiras como doença renal pré-existente, ou seja, a pessoa já tinha uma doença renal antes, dosagens inadequadas de creatina, como por exemplo uma dose de creatina 100 vezes maior que a dose recomendada, uso de esteroides anabolizantes, ou seja, o problema estava na creatina ou no uso de anabolizantes. Sexta dúvida, suplementação de creatina causa queda de cabelo? Existe um mito persistente de que a suplementação de creatina pode levar à queda de cabelo ou à calvície em homens. No entanto, até o momento, não existe qualquer ligação entre creatina e queda de cabelo na literatura científica. A calvície masculina, também chamada de alopecia androgenética, é uma condição genética que é influenciada principalmente pela sensibilidade dos folículos capilares ao hormônio dihidrotestosterona, ou DHT, que é um derivado da testosterona. Muitas pessoas acreditam que a suplementação de creatina
pode aumentar os níveis de testosterona, levando ao aumento desse DHT, de hidrotestosterona, e consequentemente levando à queda de cabelo. Só que não existe evidência científica disponível que suporte essa afirmação. Não há fundamentação científica sólida para afirmar que creatina causa queda de cabelo ou calvície. Sétima dúvida: a suplementação de creatina é prejudicial para adolescentes? A esmagadora maioria das evidências em populações adultas indica que a suplementação de creatina é segura a curto prazo, a longo prazo, é bem tolerada, não tem efeito adverso. Mas e para populações adolescentes, para pessoas mais novas? Um trabalho de revisão examinou a segurança da suplementação de creatina em adolescentes e também não foram encontradas evidências de efeitos adversos. Então, a suplementação de creatina também parece ser segura para pessoas mais jovens, para adolescentes. Oitava dúvida: é necessária uma fase de carga de creatina? O que seria essa carga? A carga é definida como uma suplementação maior de creatina, que varia entre 20 a 25 gramas por dia, por um tempo menor, por um tempo mais curto, entre 5 a 7 dias. E aí essa dose é seguida de uma dose de manutenção contínua, que geralmente envolve dosagens diárias de 3 a 5 gramas. Existe um equívoco comum em relação à suplementação de creatina, de que os indivíduos devem carregar a creatina ou saturar o músculo com creatina para aumentar a absorção muscular. No entanto, as estratégias de dosagem com essa suplementação de manutenção, com essa suplementação contínua de 3 a 5 gramas, são bem estabelecidas em toda a literatura científica. Inclusive, são eficientes para aumentar o estoque de creatina intramuscular. Agora, quando essa carga de creatina poderia ser útil, ou poderia ser válida ou recomendada? Se um atleta espera maximizar o potencial ergogênico através da suplementação de creatina em um período curto, num período menor que 30 dias, adotar uma estratégia de carga pode ser aconselhável, pode ser uma boa conduta. Agora, se a pessoa pretende usar a creatina por um período maior, por um tempo maior que 30 dias, ou se ela estiver evitando um ganho de peso potencial, porque com uma dosagem de 20 gramas, inicialmente a gente pode observar um aumento do peso em função daquela retenção de líquido inicial. Se a pessoa está evitando esse ganho de peso potencial, ou então se ela vai usar a creatina por um tempo maior que 30 dias, ela não precisa usar essa carga de creatina, ela pode usar já a dosagem contínua, a dosagem de manutenção. Oitava dúvida: só pode tomar creatina quem treina pesado? Não, não é necessário treinar pesado para fazer uso de creatina. Esse é um outro questionamento comum, mas se trata de um mito. A suplementação de creatina não é exclusiva para pessoas que realizam treinos intensos ou que levantam pesos muito pesados. Embora a creatina seja frequentemente associada ao treinamento de força, há uma variedade de tipos de exercícios que podem se beneficiar com a suplementação de creatina, como por exemplo, futebol, basquete, tênis, natação, ciclismo. Todos esses esportes podem se beneficiar do aumento de força, da potência e da recuperação proporcionados pela creatina. Além disso, a creatina também pode ser benéfica em atividades de longa duração, como maratona, triatlo. E por que ela pode ser benéfica nesse tipo de atividade também? Porque embora a creatina não seja um suplemento que melhore diretamente o desempenho aeróbico, ela pode auxiliar na recuperação pós-exercício, ela pode retardar a fadiga, ela pode ajudar a preservar a massa muscular. Então, só pode tomar creatina quem treina pesado? Não. Nona dúvida: creatina causa cãibras? Não. É um mito alegar que a suplementação de creatina causa cãibras. Pesquisas experimentais feitas com animais de laboratório, pesquisas em humanos, não validam essa informação. As cãibras musculares são contrações involuntárias, geralmente muito dolorosas, e ela pode estar relacionada a diversos fatores, como desidratação, desequilíbrio de sais e água, desequilíbrio de potássio, de outros sais, fadiga muscular, falta de condicionamento adequado. A suplementação de creatina em si não está associada com a ocorrência de cãibras.
10ª dúvida: suplementação de creatina é benéfica para indivíduos mais velhos? Há um número crescente de estudos mostrando o papel da suplementação de creatina como uma intervenção terapêutica em uma variedade de condições clínicas, e talvez uma das condições mais promissoras que podem se beneficiar da suplementação de creatina seja a sarcopenia relacionada à idade. O que é a sarcopenia? A sarcopenia é uma condição onde a gente observa uma diminuição da massa muscular, uma diminuição da força e também da funcionalidade, que está associada ao aumento da probabilidade de resultados adversos, incluindo quedas, fraturas, incapacidade física e até mortalidade. Embora o treinamento de força seja considerado grande fator, o fator determinante para diminuir sarcopenia, evidências indicam que a suplementação de creatina pode melhorar o ambiente anabólico produzido pelo treinamento de força. Mas vejam, creatina sozinha, sem um treino, sem um programa de treino de força concomitante, não vai evitar ou não vai diminuir a sarcopenia. A suplementação de creatina, ela vai ser ineficaz para prevenir a sarcopenia se ela não estiver associada a um treino de força junto. 11ª dúvida: creatina tem efeito positivo no desempenho cognitivo? Sim, os efeitos da creatina no desempenho cognitivo têm sido um foco crescente de pesquisas nos últimos anos. Por quê? A creatina, como ela auxilia na regeneração do ATP, que é a molécula, que é a principal fonte de energia das células, de todas as células, isso inclui também dos neurônios. Então, o cérebro, assim como os músculos, exigem grandes quantidades de energia, exigem grandes quantidades de ATP para funcionar de forma eficiente. E a suplementação com creatina pode ajudar o cérebro a produzir e a utilizar melhor esse ATP, o que vai resultar em uma melhora da função cognitiva. A creatina pode melhorar o desempenho em tarefas desafiadoras. Estudos sugerem que a creatina pode ajudar a melhorar o desempenho em tarefas cognitivas que exigem um raciocínio rápido, memória de curto prazo, memória de trabalho. A memória de trabalho é exatamente essa capacidade de armazenar e manipular informações de curto prazo. Um exemplo: quando você escuta alguém falando um número de telefone e você precisa armazenar aquele número. Essa é uma memória de trabalho, essa memória de curto prazo. Indivíduos que suplementaram creatina mostraram melhor desempenho nessa memória de trabalho, especialmente em condições de alta demanda mental. Em situações de estresse mental e privação de sono, o cérebro pode sofrer com fadiga cognitiva e isso vai diminuir a eficiência do cérebro. A creatina parece diminuir essa fadiga, ela permite que o cérebro continue funcionando de uma forma mais eficiente por períodos mais longos, mesmo quando submetido a situações de grande esforço mental e cansaço, como no caso de uma privação de sono. Há evidências também de que a creatina pode atuar como um neuroprotetor. Ela ajuda a prevenir a morte de células cerebrais. Isso vai ser particularmente importante para doenças neurodegenerativas como Parkinson, Alzheimer, esclerose lateral amiotrófica. Para pessoas em situações de alta demanda mental, pessoas que estudam muito, acadêmicos, universitários, pessoas que estão estudando para concurso, a suplementação de creatina pode ajudar a melhorar a concentração, a capacidade de aprendizado, a resolução de problemas complexos, ou seja, ela vai ser extremamente importante quando o cérebro está sob uma grande pressão, precisando operar de forma intensiva por longos períodos. Qual que é a dosagem recomendada? A dose recomendada varia conforme a forma de suplementação utilizada. A forma mais comum, a mais estudada, é a creatina monoidratada em pó. E uma dose diária de 3 a 5 gramas já pode ser eficaz para obter os benefícios. Ela deve ser consumida no pré ou no pós-treino. Na verdade, a creatina é um suplemento de efeito crônico, não agudo. Por isso, ela deve ser consumida continuamente, independente do horário.
Então, o melhor horário para você é aquele que você não vai esquecer. Eu, por exemplo, eu costumo fazer o uso de shot matinal diariamente. Isso já virou rotina para mim. Então, eu aproveito e coloco a creatina nesse shot, porque assim eu garanto que eu não vou esquecer de usar a creatina. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Agradeço por você ter ficado comigo até o final. Deixe o seu like, compartilhe essa informação com pessoas que podem se beneficiar dela. Vamos expandir esse canal e eu estou te aguardando no próximo vídeo.